Eu estou compartilhando uma palavra que eu considero muito apropriado para o momento que nós, no Brasil, estamos vivendo e também em todo o mundo, mas é para vocês que nós vamos falar. O tema que nós estamos conversando hoje é esse aqui, aprendendo com a morte sobre a vida. Aprendendo com a morte sobre a vida. Até ontem, quando eu vi as notícias, já haviam morrido 238 mil brasileiros, pelo Covid, né? Fora, claro, hoje a imprensa não divulga mais, né? Os milhares que morrem do coração, de câncer, de outras doenças, de acidente, de violência que continua matando muita gente no Brasil. Então, se a gente for somar os milhares aí do tipo de morte, é verdade que todo dia as pessoas estão morrendo. Certamente todos nós aqui já tivemos a triste experiência de perder um amigo, um ente querido, alguém da família, né? Eu já me despedi do meu pai, da minha querida mãe, de 2 irmãos. É muito difícil. Nós ainda estamos com o coração em luto pela perda de pessoas maravilhosas aqui, mais recentemente do irmão Neverton, da irmã Nolitza, pessoas muito queridas, muito chegadas. Agora, a morte, ela sempre nos deixa consternado, entristecido. Nós não fomos originalmente criados para morrer, nós fomos criados para viver, por isso que a morte é inaceitável ainda. Mas tudo isso tem me feito pensar em algumas repetidas vezes que a Bíblia menciona sobre isso. E um versículo que me veio à mente, Eclesiastes 7:2, que diz o seguinte: olha o que a Bíblia diz: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Uma outra tradução diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Em uma outra tradução diz assim: é melhor estar no velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Assim como a Bíblia manda a gente ter com as formigas, aquele pequeno inseto, para a gente aprender lições de vida sobre a proatividade, sobre organização, planejamento, sobre trabalho, a Bíblia manda também a gente ir numa casa onde está tendo um funeral, porque é como se a Bíblia estivesse dizendo: a morte tem algumas lições, alguns ensinos, algumas verdades que ela quer nos ensinar. E o que a gente iria fazer no velório? De acordo com a Bíblia, exatamente isso: ponderar, refletir, pensar e considerar mais sobre a vida. Então, a Bíblia está dizendo que é mais coerente ir num lugar onde tem um luto, onde se celebra a morte de alguém, ou se não se celebra, mas se reúne por causa disso, do que ir numa festa. Você pode falar: mas isso é incoerente, eu não gosto nem de ver isso, não gosto nem de olhar, não gosto nem de saber, não gosto nem de falar. Alguns aqui já estão pensando: poxa, o pastor vai falar de um assunto que eu não gosto nem de ouvir. Mas eu costumo dizer que incoerência é nunca parar para ouvir o que a morte tem a nos dizer. A morte tem algumas coisas
para nos dizer. Então hoje nós vamos parar para ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é a morte? A morte, morrer é deixar tudo. Deixar tudo. Deixar as coisas desse mundo, deixar os nossos bens, que às vezes a gente se apega tanto, ama tanto, briga, né, por alguns bens, a gente deixa. Como diz o pessoal, eu nunca vi em um funeral um caminhão de mudança, com várias coisas dentro, levando para o... quem fazia isso eram os faraós, né? Mas mesmo assim, não adianta nada. A morte é deixar a amizade para trás, a morte é separar dos amigos, a morte é separar de tudo e de todos. A morte, morrer é ser abandonado e abandonar, né? Morrer é a separação de tudo, mas principalmente a Bíblia fala que a morte é a separação do corpo com o espírito. Tiago 2 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto. Por que um corpo fica morto? Porque o espírito sai. Assim também a fé sem obras é morta. Então, a morte física é a primeira morte, mas a Bíblia fala de uma segunda morte. A primeira é quando o espírito separa do corpo, mas a segunda, que é a mais terrível das mortes, é quando o espírito se separa de Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre a segunda morte. Assim como a Bíblia fala sobre o segundo nascimento, a necessidade de nascer de novo, a Bíblia fala sobre a segunda morte. Em Eclesiastes 12, Salomão, ele escrevendo, ele diz assim, lembra do teu Criador antes que o teu corpo volte ao pó da terra, de onde veio, e o espírito volte para Deus, né? Então, a morte é isso, é a separação. Agora, por que nós morremos? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Por que morre? Por que acontece isso? A morte é uma consequência, irmãos. A morte é um resultado de uma escolha feita muitos anos atrás por um camarada chamado, na verdade, por um casal chamado Adão e Eva. Exatamente isso. Olha o que aconteceu agora que nós estamos acompanhando a novela aí da Record, está dando para a gente ter uma ideia melhor disso. Gênesis diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque num dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi muito claro, Deus avisou, tinha a placa de pare, não parou porque não quis, escolheu, né? O homem escolheu desobedecer, mesmo sabendo das consequências que a atitude e a decisão dele traria. O homem tinha consciência da realidade de que aquilo poderia trazer algo terrível. Ele não era um inocente, um desinformado, né? O Adão nunca pode culpar a Deus e falar, eu não sabia. Sabia. Deus falou claramente. E não adianta, viu, irmão, ficar com raiva do Adão, porque ele criou essa circunstância difícil para você e para mim. Porque eu fico pensando assim, se fosse você lá naquele jardim, recebendo as mesmas ordens e proibições, é provável que a tragédia seria a mesma, porque nós temos essa tendência, infelizmente. Em Romanos explica um pouco mais sobre isso, Romanos 5, diz assim a palavra de Deus, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, então a morte entrou pelo pecado de um homem, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Está explicado.
Adão pisou na bola e ele ficou agora debaixo dessa sentença de que a morte iria acontecer. Em Romanos 6, 23 diz assim também: porque o salário do pecado é a morte. Morte é um salário, é uma consequência, é um resultado do quê? Do pecado. Mas o versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, porque nós não estamos de total perdido. Em Ezequiel 18 diz a Bíblia assim: a alma que pecar, essa alma morrerá. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então aqui está a explicação por que a gente morre. Eu sei que alguns podem dizer: pastor, mas isso é injusto. Quem pecou foi o cara e quem morre sou eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na verdade, Deus é tão justo, mas Deus é tão justo que Ele trouxe solução para a morte. E é tão misericordioso que mesmo o homem, que Deus poderia falar: não estou nem aí, eu avisei, fez porque quis. Mas mesmo assim, na sua misericórdia, Ele trouxe uma segunda chance para nós. E aí, em Romanos também explica, diz assim a palavra de Deus: se pela transgressão de um só Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Que assim como o pecado e a morte entrou por um homem, a justiça e a vida eterna entrou também por um outro homem. O primeiro Adão e o segundo e último Adão. Verso 18 explica melhor. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Você vê que, assim como um ato de desobediência de Adão trouxe a condenação e a morte, um ato de justiça e de obediência de Jesus trouxe vida a todos os homens. Então, está elas por elas. Não existe injustiça nenhuma nisso, né? Romanos 5,19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então Deus nos deu a segunda chance para nós vivermos a vida eterna. Então, o que é a morte? Por que existe a morte? Por causa disso. Temos que lidar com isso. E qual foi a solução que Deus fez? Ele trouxe agora, em Cristo Jesus, a chance da vida eterna, da ressurreição. E nós podemos, como Ele, vencer a morte também. Agora, ninguém consegue evitar essa morte física. Aqui, com exceção, quem a gente sabe até agora, de dois, né? Que foi Enoque e Elias, da Bíblia, que diz que a Bíblia diz que eles foram arrebatados, foram tomados, não passaram pelo processo da morte. E talvez alguns aqui ainda vão experimentar o arrebatamento. Agora, alguém pode falar: pastor, mas esse assunto é meio que óbvio. Mas é melhor a gente falar do óbvio, mesmo que pareça ridículo, do que não lembrar do óbvio. Por isso que eu estou falando com vocês sobre isso aqui. Eclesiastes 8:8 diz assim a palavra de Deus: ninguém tem o poder
de dominar o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte. O que a gente vê aqui na Bíblia? Que ninguém pode evitar a morte. Ninguém tem poder. Tipo assim, eu vou fazer de tudo, não tem nada que se possa ser feito para evitar. E esse ninguém que a Bíblia diz aqui é ninguém mesmo, tá, irmãos? Se você for no original, você vai ver que é ninguém. Ninguém. Não tem ninguém que tem essa prerrogativa. Nem os grandes, nem os pequenos, nem os bonitos, nem os feios, nem os gordinhos, nem os magrinhos, nem os novinhos, nem os velhinhos. Ninguém. Todo mundo, né? Os velhinhos, os jovens. Se você pensar hoje mesmo, no Brasil inteiro, estão sepultando pessoas de diversas idades. Agora, ninguém, nem os que gastam dinheiro com plástica para dar uma reformada. Seria tão bom se a plástica garantisse que o corpo não ia morrer, né? Dizem que uma vez uma mulher estava muito mal no hospital e ela ia morrer, o marido chorava. E ela, no leito da enfermidade, no leito da morte, a morte apareceu para levar ela começou a negociar com a morte, não deixa eu morrer, e chorava, por favor, me dá outra chance. Aí a morte se compadeceu dela, disse, tudo bem, vou te dar 30 anos, mas daqui 30 anos eu volto, e aí não tem jeito. E aí então ela recebeu alta, né, e tal, foi uma bênção, e falou para o marido, e se abraçaram, e ela disse, amor, a morte me garantiu, só daqui 30 anos que ela vai voltar. Então, amor, acho que agora vale a pena, porque a gente tem certeza que só daqui 30 anos vale a pena você investir em mim, sabe? Fazer a plástica, remover os excessos, fazer a lipo, você vai curtir por 30 anos, amor, vale a pena, toda a grana você vai investir. O marido empolgado, feliz, recompensado, né, que a mulher não foi, tá bom, amor, e gastou o que não tinha, mas fez tudo que a mulher queria, arrumou o nariz, arrumou tudo que ela queria. A mulher ficou impecável. 30 anos vale a pena para curtir esse investimento. Depois de um tempo, ela saiu na rua. Quando ela foi atravessar a rua, irmãos, veio um carro e pá! Bateu e ela morreu. Quando ela viu a morte chegando para levar ela começou a brigar com essa morte. Sua mentirosa, você prometeu que era 30 anos, e agora como é que você faz? Meu marido gastou uma grana e não durou nem 6 meses. A morte, assustada, olhou assim, criatura, eu juro que eu não te reconheci. Então, muito cuidado com isso, né? Porque... Agora, a morte vem para todos. Para os que hidratam a pele, ou os que têm a pele piririca. A única diferença é que vai ser um defunto hidratado e o outro com a pele ressecada. Todo mundo vai morrer, né? Essa é uma realidade. A morte é uma triste realidade para todos. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Está ordenado. A morte é uma realidade. Todos nós estamos nessa fila. Já dizia Cláudio Duarte, a única coisa que a gente não sabe é qual é a nossa senha, né? Todo mundo está com uma senha. Um dia vão chamar o nosso número. Nós não podemos evitar a morte, mas podemos evitar que a vida seja uma tragédia. Nós não podemos evitar a morte, mas nós temos o poder para evitar que a nossa existência seja desperdiçada, seja uma tragédia. Porque a maior tragédia não é perder a vida para a morte, mas perder a vida para a vida. Porque tem gente que eu não sei, sabe, o que passa na cabeça, está jogando a vida fora. Viver 10, 20, 30 anos a mais não ia adiantar mesmo nada, porque não está vendo nada. Não está servindo para nada. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que nós precisamos entender
sobre a morte. A vida é efêmera, a vida terrena é transitória, ela é passageira. Nós precisamos ter consciência disso. Salmo 49, 12 diz assim: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. É isso aqui. Certamente, todos nós já ouvimos no dia do nosso aniversário alguém nos abraçando, falando ou mandando uma mensagem no WhatsApp: desejo para você vida longa, meu irmão, longevidade, né? Meu amigo. E que bom, né? Mas a verdade, queridos, que isso não passa de apenas um desejo de amigo. Não passa. Primeiro que, mesmo que te deseje até te virar um picolé, isso pode não garantir nada. Segundo, que é apenas um desejo. Porque a vida é passageira. Mesmo que eu deseje que você viva muito, esse muito ainda é pouco. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Mesmo que alguém viva 100 anos, e 100 anos é muito, a Bíblia diz que a vida é como uma neblina. O tempo chamado terreno, ele é muito curto, ele é muito passageiro. Eu tenho chegado a uma conclusão, irmãos, é essa aqui, ó. A verdade é que cada aniversário é um ano a menos e não um ano a mais. Nós temos a tendência de pensar: eu quero fazer aniversário, mais um ano, né, irmão? Mais um ano, não, menos um ano. Você não tinha pensado nisso, não, né? Quer mais nem celebrar aniversário agora, né, irmão? Cada aniversário não é um ano a mais, é um ano a menos. Porque você está indo na direção do fim, irmão. Salmo 90 diz assim: como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. Olha como a Bíblia compara a nossa existência terrena. Breve como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca, pois a vida passa depressa e nós voamos. Sabe, queridos, tão certo quanto 2 mais 2 são 4. Cada minuto vivido é um minuto a menos a viver. Cada minuto vivido é um minuto a menos. O problema é que muitas vezes nós pensamos na morte como algo bem distante, né? Todo mundo fala: não, só daqui 30 anos. Só daqui 50, pastor. Em nome de Jesus, amém. Eu também fico aplicando fé. Eu também. Não importa a nossa condição, se nós estamos saudáveis, se nós somos jovens, idosos, se estamos doentes, todo mundo está sempre com aquela esperança ou com aquela ilusão de que nós vamos viver mais um ano, mais um mês, mais 50 anos, mais 30. Amém. E eu não venho aqui para te desanimar, não. Continua pensando assim. Só que tem um detalhe. Mesmo que nós vivamos muito, ainda é pouco. Metusalém, que viveu 900, morreu um dia. Um dia, irmão, chega a senha. Um dia, eu costumo dizer, nossa vida terrena tem data de validade. É chocante. Eu sei que é chocante. Mas eu vim aqui para te chocar mesmo. Para você pensar nisso. Mas nós estamos mais perto do dia da nossa morte do que jamais tivemos em qualquer época da nossa vida. Hoje, nós estamos mais perto do que qualquer dia. Quando você era bebê, você estava um pouquinho mais longe. Agora você está um pouquinho mais perto. Cada dia que a gente vive, a gente aproxima dessa linha de chegada. Mas o pior é que não sabemos
quanto tempo ainda resta. E porque nós não sabemos quanto tempo ainda resta, é que eu vim aqui dizer para você, nós precisamos lembrar disso. E por que eu preciso lembrar disso? Vou já te falar. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala, pastor, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, para de falar disso. Irmãos, eu posso virar a boca, não tem problema. Eu posso até virar o pescoço de vez, não tem problema. O problema é que nada vai mudar. A realidade é essa. Um dia chega a nossa senha. O que nós precisamos é encarar a realidade. E eu quero falar com você sobre 4 razões porque nós deveríamos lembrar periodicamente, de vez em quando, que somos mortais. Por que eu preciso lembrar que eu sou mortal? E por que eu estou aproveitando esse momento que tantos estão indo para falar com você que está ficando? Para você lembrar de algumas coisas. Primeiro, a vida terrena, ela é uma oportunidade única. A vida aqui na Terra é uma oportunidade única. Eu costumo dizer, mesmo que eu sou um gatinho, eu não tenho 7 vidas. Mesmo que você é um gatinho, você não tem 7 vidas. Como diz que o gato tem, né? Eu nunca vi gato com 7. Uma vez eu atirei na cabeça de um, morreu na hora. Estou brincando, nunca matei gato não, tá? Mas a vida é uma oportunidade única. Eu sei que existe a doutrina da reencarnação, que o cara morre e volta, morre e volta, morre e volta. Mas não tem base bíblica não, viu, querido? Se você crê nisso, eu lamento te dizer, mas é uma enganação, é fake news isso, tá? Não tem base bíblica. Se você quiser discutir sobre o tema, no final do culto, senta ali naquela salinha que eu te explico tudinho. Mas não tem base bíblica, espero que você não esteja nessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós podemos ter muitas oportunidades na vida, mas a vida é uma única oportunidade. Podemos ter a oportunidade de viajar, de ganhar dinheiro, fazer várias coisas na vida, mas a vida em si é uma única oportunidade. E nós precisamos lembrar disso. Lembrar da mortalidade pode nos ajudar a aproveitar melhor essa única chance, essa única oportunidade que nós temos. Eu costumo dizer que é o que de mais inteligente nós podemos fazer na vida, é usar, aproveitar bem essa única oportunidade. Quando alguém me pergunta, pastor, o que você acha que é mais inteligente fazer na vida? Use bem a sua vida, porque é a única oportunidade. Por que eu preciso periodicamente lembrar que eu sou mortal? Que um dia vai ser o último dia. Porque eu preciso fazer os vivos que eu amo se sentirem realmente amados enquanto vivos estão. Aqui tem um ponto, uma lição, uma aula que a morte nos dá. Nós temos a tendência de só amar depois que for embora. Nós temos a tendência de lamentar o leite derramado depois que o leite derramou. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo é que considerar a mortalidade pode nos ajudar a valorizar mais a minha vida e também valorizar mais a vida dessas pessoas que Deus nos deu como presente. São os nossos amados, amigos e os nossos familiares. Considerar a mortalidade humana deveria nos impulsionar para darmos mais flores em vida. Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de conviver com a pessoa, de relacionar com a pessoa, de ter a pessoa com a gente, mas a gente não valoriza, não ama. Eu costumo dizer, é muito estranho, enquanto a pessoa está viva, ninguém dá flores. Só depois que ela morre. E defunto não sente cheiro do aroma, não consegue contemplar a beleza das rosas, se é amarela, se é cor, se é vermelha. Não adianta mais. Isso deveria nos encher de mais vontade de sermos uma pessoa melhor,
para essas pessoas, porque não sabemos também qual vai ser o último dia dela. Amar mais os nossos vivos, enquanto os vivos estão, sem dúvida é uma tarefa que todos nós precisamos crescer e aprender. E acredite, você sabia que a mortalidade, quando eu soube e quando eu sei que um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo ficou viúvo, você sabe o que isso me fala? Eu preciso valorizar mais a mulher que Deus me deu. Aí eu abraço mais a minha esposa, eu curto mais ela, eu beijo mais, eu levo ela para um restaurante, eu elogio mais. Eu não sei se você é assim, mas isso me motiva. Acho que vocês ouviram falar de uma carta que o marido daquela aeromoça que os muçulmanos radicais explodiram contra as torres nos Estados Unidos. Ele escreveu depois: se eu soubesse que aquela seria a sua última vez, a última vez que eu te viria saindo de casa para o seu trabalho, eu teria te dado um abraço mais apertado, eu teria te chamado mais para perto, teria feito você voltar e teria sussurrado nos seus ouvidos: eu te amo. E por que a gente não faz isso? Porque a gente esquece que tanto aquela pessoa como nós somos imortais. Isso me ajuda a abraçar mais meus filhos, isso me ajuda a ser mais amoroso com eles, a perdoar mais as falhas deles. Isso me ajuda a ser mais humano. Quem sabe vai te ajudar a você pensar e falar mais com sua mãe, ligar mais para sua mãe, comprar um presente para sua mãe, mandar uma mensagem para o seu pai. Por que não? É só observar como as pessoas, eu costumo dizer, nós somos uma espécie estranha, os seres humanos. Nós temos a tendência de amar mais os nossos mortos do que os nossos vivos. Pensa, a hora que mais a gente elogia, a hora que a gente mais fala bem é quando a pessoa está morta. Nós temos uma cultura na nossa família que no dia do aniversário dos nossos filhos, no dia do dia dos pais, no dia das mães, a gente tem o hábito de ir para um restaurante e ali cada um, a gente chama de tirando o chapéu. E todo mundo tira o chapéu para alguém. Eu quero tirar o chapéu para você porque você é um cara... É o momento de falar de coisas boas, de elogiar, de aplaudir, de exaltar as qualidades e esquecer os defeitos. Eu costumo dizer, é só observar como as pessoas tratam seus queridos no dia do aniversário e no dia do sepultamento. Por isso que eu falo, precisamos ser mais escandalosos no nosso amor no dia do aniversário do que no dia da morte. Nós precisamos ser mais escandalosos quando a pessoa está viva, que ela vai ouvir, ela vai saber. Tem gente que fala, eu amo, mas nunca disse. Então, é claro que eu estou usando o aniversário aqui como só um exemplo, mas nós podemos desenvolver o hábito de honrar, de amar as pessoas, não só no aniversário, mas todos os dias. Estudos mostram que os que mais amaram quando a pessoa estava viva são os mais equilibrados emocionalmente no dia da morte daquela pessoa. E é interessante que nós temos a tendência de quando você vê um marido, um pai, um cara mais controlado emocionalmente, a gente pensa que ele não amava. Mas muitas vezes a razão daquele comportamento é porque ele amou muito, ele honrou muito, ele deu muita atenção, ele demonstrou de formas mais variadas a maneira de amar. Existe uma diferença enorme entre o choro da saudade e o choro do remorso. Do puxa vida, eu poderia ter gasto mais tempo, eu poderia ter estado mais presente. A razão que eu
preciso lembrar que eu sou mortal também, é porque não há nada melhor do que a morte para nos ensinar a viver melhor. E o que você quer dizer por viver melhor, pastor Sabá? Viver melhor os dias que nos restam é pensar antes de agir. Viver melhor é escolher ser mais útil. Viver melhor é investir tempo naquilo que tem resultado eterno. Viver melhor é fazer mais amizade do que inimizade. Porque tem gente que tem um dom de colecionar inimigos. Viver melhor é escolher perdoar as pessoas que nos ofenderam. Porque eu pergunto, meu Deus do céu, qual é a vantagem da mágoa? Qual é a vantagem do ressentimento? Qual é o benefício do ódio? Viver melhor é tomar decisões mais sábias sobre o uso do meu tempo, sobre o uso do dinheiro, sobre o uso da minha existência. Viver melhor é fazer a decisão das decisões, que é entregar a sua vida para Jesus, que isso é muito importante. Viver melhor é viver para ajudar muitos a conhecer a vida eterna que Cristo oferece. Em resumo, viver melhor é usar bem a vida enquanto a morte não chega. Por que eu escolhi viver a agenda que eu vivo? Porque eu escolhi viver e consumir a minha existência nesta atividade? Porque eu entendi, eu só tenho uma oportunidade. E se Deus está me dando a oportunidade de estar vivo, eu quero viver essa vida para a glória dEle. Nós não precisamos esperar um diagnóstico triste do médico dizendo que você está com uma doença grave. Nós não precisamos esperar o médico falar, você só tem 6 meses para começar a viver de forma inteligente. Nós não precisamos esperar uma notícia dessa para refletir na vida e mudar nosso estilo de vida. Porque tem gente que fala, não pastor, eu agora tomei uma decisão, o médico disse que se eu não parar de beber eu vou morrer. Cara, tu vai morrer até se tu continuar bebendo, parar tu vai morrer também. Não precisa. Nós precisamos só ter consciência. Nós precisamos acordar. Não é quem está com um diagnóstico de câncer que está com a vida ameaçada. Todos nós estamos com a vida ameaçada. Papai diz assim, para morrer basta estar vivo. Tem gente que fala, pastor, eu não viajo de avião de jeito nenhum, mas atravessa a faixa de pedestre. Mesmo perigo. Só de você estar aqui sentado, você está correndo um risco de morrer. Você está debaixo de umas tesouras aí que pesam não sei quantos quilos. E você sabe que já desabou o prédio aí. Então, para onde você vai? Para lugar nenhum, irmão. Vá para Jesus. Porque em Jesus, não importa se você é de avião, você atravessando a rua, se você é de Covid, você vai estar seguro. Tem que ter em Jesus. É o único lugar secreto e seguro para viver. Comece a valorizar a sua vida. Mude agora. Faça o que você sabe que precisa fazer. Ame agora. Sirva agora. Cuide de você agora. Seja responsável agora. Faça o que é importante agora. Se converta agora. Ame Jesus agora, porque o amanhã não nos pertence. Agora é a hora. Escolha deixar um legado e não apenas saudade. Pior é quando nem saudade a gente deixa. A pessoa viveu de uma forma tão sem sentido, brigando com todo mundo, que o vizinho fala, graças a Deus esse desgraçado morreu. A Bíblia diz lá na Bíblia que Jeorão foi um rei que era tão mal, que a Bíblia diz que ele se foi sem deixar de si saudades.
Eu costumo dizer que nós só vamos ser lembrados por duas coisas. Só por duas coisas. Presta atenção aqui. Nós só vamos ser lembrados por duas coisas: pelos problemas que nós ajudamos a resolver e pelos problemas que nós causamos. Só por essas duas coisas. Como você quer que as pessoas lembrem de você? Qual o legado que você está deixando? Existe uma diferença entre herança e legado. Herança é o que deixamos para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. Vamos viver uma vida que vale a pena. Eu costumo dizer, já basta ser mortal, não precisa ser estúpido. Deus te deu uma existência. Você pode fazer dela algo extraordinário. Outra coisa que a morte me faz lembrar é que morrer não é o fim. Todas as vezes que eu vou num culto fúnebre, eu sei de alguém que faleceu, eu lembro disso. O fim da vida terrena não é o fim da vida. O fim da vida terrena não é o fim da vida. Escute isso. Depois que você se tornou um embrião no ventre da sua mãe, depois que eu me tornei um embrião no ventre da minha mãe, nós passamos a ser eternos. A gente nunca mais vai deixar de existir. O fim da vida terrena é apenas o início da vida sem fim. O fim da vida terrena é apenas o início da vida sem fim. Como que você sabe disso, pastor? Você nunca morreu? Eu leio a Bíblia, mano. E a Bíblia diz, lá em Lucas 16, ele conta a história, Jesus conta a história de dois homens, um rico e um mendigo, Lázaro. E a Bíblia diz que os dois morreram. Um foi levado para um inferno e outro foi levado para o seio de Abraão. Isso mostra que morrer não é o fim, como já cantava Roberto Carlos. Esse relato bíblico, a história dos dois, do rico e do Lázaro, deixa bem claro que existe vida após a morte. E é uma vida consciente, porque o cara fala, meu Deus, vem cá, me ajuda que esse fogo está... É consciente. É tão consciente que Paulo, falando sobre morte, ele disse, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E Paulo falava isso por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas indizíveis. E ele sabia, ele foi lá, ele viu, e ele sabia, morrer é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se você não acredita que existe vida depois da morte, então você está dizendo que Jesus foi um tremendo do mentiroso, que veio aqui na terra contar mentira para a gente. Agora, onde nós vamos passar a eternidade não é uma imposição, é uma escolha. É uma escolha. Não é que Deus que manda um para cá e outro para ali, não. Somos nós que selecionamos. Vem um quadradinho, fala, onde você quer passar a eternidade? Você que decide, no inferno ou no céu, você que decide. Nós somos livres para escolher como a gente vai viver a nossa vida. Agora a gente é obrigado a colher os resultados da vida que nós escolhemos. Eu costumo dizer, ninguém é obrigado a acreditar que existe vida depois da morte, mas eu acredito. Eu sei que os ateus, eles não acreditam nem que Deus existe, né? Aquele, como era o nome dele? O Bochá que falava? Esse cara aí. Ele debochava, né, de Deus, ele era um bochá, ele debochava. Morreu na queda de um helicóptero. Aí eu fico pensando assim, rapaz, com a surpresa de um ateu, né? O cara critica, fala mal, faz chacota de Deus, diz que Deus não existe.
Quando o cara morre. Uma vez nós estudamos, né, Marilé e eu, numa faculdade com um ateu. E ele dizia, Deus não existe. Eu falava, rapaz, até tu existe, por que Deus não existe? Tu que não é nada existe. E ele ria de mim, ele dizia assim, cara, eu te acho um cara inteligente, mas não acredito que tu acredita nesse negócio de céu e inferno. Eu acredito porque eu sou inteligente. E aí eu falava para ele assim, vem cá, vamos imaginar. Você crê de forma diferente de mim, eu creio diferente de ti. E aí, vamos imaginar que a gente morre no mesmo dia, tá bom? A gente morre no mesmo dia, igual Lázaro e o mendigo. Morre no mesmo dia. Aí a gente chega lá do outro lado, a gente olha e descobre que realmente não existe céu, não existe inferno, Deus não existe, que a Bíblia é uma historinha de caronchinha para boi dormir, que tudo foi enganação de pastor, de padre. A gente descobre que Deus não existe, que não tem eternidade, coisa nenhuma. Aí tu vai olhar para mim e vai rir da minha cara, tu vai rir até doer a barriga. E falar abestado, olha o abestado, poderia ter fumado mais maconha, poderia ter ido mais para bagaceira, poderia ter saído com todas as mulheres que deixasse, claro, né? Poderia ter feito tudo que tu queria, te dar cara, olha aí, não tem, eu te disse que não tinha. Eu vou ter que aguentar por uns 2, 3 minutos a tua gozação da minha cara, e aí a gente... tudo que eu perdi foi isso aí que ele disse. Eu poderia ter ido mais na festa, ter bebido até morrer, pular do carnaval até a batata da perna doer. Foi isso que eu perdi. Agora eu falo assim, imagina então que a história seja diferente, que a gente morre no mesmo dia e a gente descobre lá que Deus existe, que o inferno existe, que a vida eterna existe, que a Bíblia estava certa, que é verdade. Aí eu pergunto, quem está mais lascado? Eu ou tu? Então pensa bem, irmão, o que você vai escolher para crer? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem crê e descobre que é fantasia, ou quem não crê e descobre que é realidade? Essa é a pergunta. Paul Washer, ele dizia o seguinte, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Isso aqui é forte. Tem um vídeo que eu quero mostrar para você, nós vamos ver esse vídeo agora e eu já vou encerrar a nossa mensagem. Solta aí, corta na tela aí, meu amigo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada.
Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem: ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo: você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo: nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Não. A morte é um mistério que nos assusta ainda. Mas se você quiser, você pode acreditar a partir de hoje que você pode ter a mesma fé e a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha sobre a vida. Paulo diz o seguinte em Filipenses 1:21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o viver é Cristo, a morte é lucro. Mas quando o viver não é Cristo, a morte é o maior prejuízo inimaginável que existe. Eu gosto de lembrar o que está escrito em Romanos 6:23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E olha o que a palavra de Deus conclui para nós em João 5, 1 João. E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isso a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que tem a vida eterna. Quando Jesus estava naquela cruz, o ladrão do lado reconheceu que ele era o Salvador e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou te dizer uma coisa: o que eu tenho visto nessa pandemia? Muitos, com medo da morte física, estão se afastando de Deus. Crentes, porque eles falam: não vou mais na igreja. Aí eles não assistem mais nada, frequentam mais nada. A fé cai e, com medo da morte física, estão entrando no território da morte espiritual. Muito cuidado. Muito cuidado. Quem está em Cristo não tem medo de morrer. Sabe por quê? Deixa eu te falar aqui. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Fica firme na fé. Continue amando Jesus. Consagre sua vida. Você sabe o que eu tenho feito? Eu tenho pensado assim: puxa, Senhor, alguns já foram, o Senhor está deixando eu ficar. Eu quero fazer valer a pena. O Senhor está deixando eu ficar. Eu quero fazer valer a pena. O Senhor está deixando eu ficar. Eu quero consumir e gastar a minha existência para a tua glória. Amém? Vamos ficar em pé. Faz valer a pena. Se você ainda não fez a sua decisão, enquanto nós estamos orando, cantando, vem aqui na frente. Por que não? Você fala: pastor, eu estou desviado, nem sei para onde eu vou se eu morresse hoje. Então vem aqui, reconcilia com Deus. Para que sair daqui desse lugar sem a certeza da vida eterna? A
ressurreição, seu corpo lá na a vida eterna. seu sangue derramou, o peso do pecado Está à sua disposição. Ele levou, Pode vir. levou, Deixa o Espírito Santo levou, trabalhar na sua vida. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. Jesus te ama, Ele morreu para você ter vida. Começou, a morte Ele enfrentou. Não basta ser evangélico, tem que ser nascido de novo. Das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande Aleluia! amor. Nós temos a vitória sobre a morte. O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Foi derrotada. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada Viva para Jesus. Seu grande amor. A morte onde está? Use sua vida para a glória dele. Ressuscitou e Ele venceu para sempre. Receba o perdão dos seus pecados. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Saia daqui com a decisão: eu vou viver melhor, eu vou viver mais inteligente, vou fazer valer a pena, vou amar, vou servir, eu vou amar os meus vivos enquanto é tempo. E eu vou viver a minha vida para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero convidar aqui o pastor Lima. Cadê o pastor Lima? Pastor Lima, conduz esses meus irmãos em Cristo aqui, esses irmãos que estão reconciliando, entregando a vida para Jesus numa oração de entrega. E aí você vai encerrar o culto nesta manhã tão linda de salvação. Amém. Eu quero pedir para vocês, nesse momento tão precioso, repita essa oração, falando para Jesus algumas palavras que vão determinar o seu futuro eterno. Porque o que era difícil fazer, Jesus já fez, morreu por vocês. Eu também um dia entreguei minha vida para Jesus, quando eu reconheci que eu precisava desesperadamente da vida eterna. E hoje Ele está oferecendo isso para vocês. Eu digo assim: Senhor Jesus, fale em voz alta: Senhor Jesus, todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo nessa manhã
como meu Senhor e meu Salvador. Tu és o dono da minha vida. Eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados e já escreveu o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Aleluia. Uma nova vida está começando para você. E eu quero te falar uma coisa: você não está só nesse mundo. Você tem uma família maravilhosa que vai seguir junto com você. Eu quero que vocês olhem para lá e conheçam a sua nova família. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Antes de você sair ainda em pé, concorde em fé comigo. Amanhã a irmã missionária Teresa Flores, esposa do nosso missionário Efraim Flores na Venezuela, em Maturim precisamente, vai fazer um procedimento cirúrgico. Nós vamos orar agora para que tudo ocorra dentro da perfeita vontade de Deus. Concorde em fé. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Por isso nos alegramos. Desde já, Pai, queremos Te agradecer, porque sabemos que o Senhor está cuidando da Tua filha e cremos que amanhã esse procedimento cirúrgico será bem sucedido, porque a boa mão do Senhor estará ali em favor da Tua filha. Nós desde já Te agradecemos, na certeza de que iremos celebrar a vitória no nome poderoso de Jesus. Nós abençoamos a vida da nossa irmã, da missionária, em nome de Jesus. Abençoamos a igreja na Venezuela para a Tua honra e glória, Senhor. Aleluia. Obrigado também pela presença do Teu povo, esse povo que Te ama, povo que o Senhor morreu, pagou um alto preço. Nós somos tão gratos em estarmos na Tua presença. Que o Senhor te abençoe e a poderosa mão do Senhor esteja sempre em favor da tua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe. Licença.